Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Então vamos aí responder mais algumas questões acerca aí da sua prova teórica do Detran, para que você seja aí bem sucedido. Então acompanhe comigo aí depois da vinheta. Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Então tá aí, mais um bloco aí de resolução de questões e aí dá aquela ajuda para vocês aí para serem aprovados, serem bem-sucedidos na prova teórica do Detran aí de vocês. Mas aproveitando a oportunidade, não esqueça aí de me seguir nas redes sociais, incluindo aí Instagram e YouTube. E no YouTube, peço aí que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe aí de dar aquela sua curtida básica aí. Então vamos lá, depressa aí o que interessa. Então tá aí, mais uma questãozinha aí para resolver sua prova aí teórica do Detran. Pergunta aí. Compete a qual órgão a criação das câmaras temáticas? CONTRAN, DETRAN, CETRAN, SENATRAN, órgãos normativos. Então tá aí uma questão bem tranquila, que dá para resolver aí de cara, questão bem extremamente fácil. O artigo 13 aí do CTB, ele fala sobre câmaras temáticas. Então, câmaras temáticas são órgãos técnicos aí vinculados ao órgão que a gente vai responder aqui de cara, CONTRAN. Então, câmaras temáticas é um grupo aí aliás, são alguns grupos de especialistas e esses grupos são criados aí pelo CONTRAN para atender uma necessidade aí normativa do trânsito, da legislação de trânsito. Então, câmaras temáticas, elas são criadas pelo CONTRAN. Então, questão aí bem tranquila. Próxima. Diante da placa ao lado R2, o condutor deverá, tá aqui o imperativo, né? Tem uma demanda ordem. Parar o seu veículo e dar preferência ao outro. Parar o seu veículo e facilitar a travessia do outro. Reduzir a velocidade e seguir devagar para evitar um acidente. Reduzir a velocidade, parar se necessário e dar passagem. Avançar com segurança. Então tá aí uma questão aí da placa R2. O nome dessa placa é Dê a Preferência. Então vamos lá ver a alternativa aí que mais se adequa à ordenança aí dessa placa. Parar o seu veículo e dar preferência a outro. Olha, até que seria interessante não fosse a obrigatoriedade de parar o veículo para dar preferência ao outro que está passando por rotatória ou por uma outra confluência ou interseção ou via lateral, mas a obrigatoriedade de parar aqui não existe. O parar aqui só se houvesse uma necessidade. Então, primeira questão aqui, negativo. Letra B, parar o seu veículo e facilitar a travessia do outro. Mesma análise da questão anterior, então a gente elimina aqui. Reduzir a velocidade e seguir devagar para evitar um acidente. Não, porque além de reduzir, se houvesse necessidade, você precisaria parar o seu veículo. Reduzir a velocidade, parar se necessário e dar passagem, belezinha. Avançar com segurança também não. Resposta aqui, letra D. Então, diante da placa ao lado R2, o condutor deverá reduzir a velocidade, parar se necessário, porque não tem aquela obrigatoriedade de parar, ele só para se houver necessidade e dá passagem. Questão aí bem tranquila também. Quando o semáforo indicar cor verde para os pedestres, significa que os pedestres podem fazer a travessia com segurança, que o trânsito está livre para os veículos, advertência para os pedestres e veículos, aqui a gente elimina, né, que a advertência não é vermelho nem verde, trânsito impedido para os pedestres, que os veículos podem atravessar se não houver pedestre. Então tá aqui, só atenção no enunciado, porque o Detran às vezes ele coloca algumas pegadinhas e você precisa estar atento às pegadinhas que o Detran coloca aí para tentar te derrubar. Então, o semáforo indicar cor verde para o pedestre. Então, aqui ele está se referindo ao semáforo do pedestre e não o semáforo do veículo. Então, ó, sinal cor verde para os pedestres, que os pedestres podem fazer a travessia com segurança. A resposta é a letra A.
Então aqui que o trânsito tá ali para veículo não, porque não está falando de veículo. Trânsito impedido para pedestre não, porque o verde é para seguir. Que os veículos podem atravessar, então não está falando de veículo. Resposta, a letra A. Então aí está falando sobre o semáforo do pedestre. Próxima questão. Candidato à habilitação flagrado nas aulas práticas sem LADV será suspenso do processo por. Então, ó, quando o candidato ele for flagrado nas aulas práticas, tanto de carro quanto de moto, e ele não está portando a LADV. Então aí o enunciado quer saber qual o prazo de suspensão para esse candidato aí que foi flagrado dirigindo ou aprendendo a dirigir sem o documento obrigatório. 12 meses, 10 meses, 3 meses, 6 meses, 2 meses. A resposta aí são 6 meses. Então, o candidato aí que for flagrado pela fiscalização aprendendo a dirigir no carro da autoescola, até então a gente sabe que é obrigatório, né, que tem que passar por um carro de autoescola, um centro de formação de condutor. Então ele for flagrado aprendendo a dirigir no carro da autoescola sem LADV, licença de aprendizagem de direção veicular, ele vai ter a LADV suspensa aí por 6 meses. Então o processo é suspenso por 6 meses. Próxima. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto à categoria são classificados em oficial, representação diplomática, aluguel e de polícia, oficial, aluguel, particular e carga, oficial, aluguel, carga, passageiro e corrida, tração animal, propulsão humana, automotor e elétrico, oficial, representação diplomática, aluguel, particular e aprendizagem. Vamos utilizar o mnemônico aqui para a gente responder questões como essa? Só para a gente lembrar aqui. Vocês lembram da banda O Rapa? Ou já ouviram falar da banda O Rapa? Então a gente vai usar esse mnemônico aqui, ó, o Rapa. Só que a gente vai botar o Rapa de uma forma diferente. O Rapa. Vamos só separar um pouco aqui, né? A letra A para colocar aqui o artigo antes. Então, ó, banda U, colocar o Rapa aqui um pouquinho mais embaixo. O Rapa. Então se for pegar esse mnemônico aqui, ó, oficial, representação diplomática, aluguel, particular e aprendizagem. Resposta à letra A. Então tá aí o mnemônico para te ajudar a decorar aí os veículos quanto à categoria. Então só é lembrar da banda o Rapa e aí a partir daí você vai saber oficial, representação diplomática, aluguel, particular e aprendizagem. Então tá aí, macetezinho para você. Próxima questão. Na presença de sangramento abundante, qual cuidado indicado? Então tá aí uma pergunta. O que você precisa fazer diante de uma vítima que esteja com sangramento abundante? Garrotear e usar torniquete não. O uso de garrote ou torniquete só em situações extremas. Então não é recomendável que se utilize quase nunca o garrote ou torniquete. Mas existem sim algumas situações bem graves em que você precisa utilizar o garrote. O garrote ou torniquete é aquele que você precisa impedir, né, conter a passagem sanguínea em um membro que já não existe mais. Em caso de amputação, por exemplo, a pessoa amputou uma mão, amputou um pé, amputou um braço, amputou uma perna. Aí nesses casos extremos, seria interessante você fazer o torniquete ou garrote. Em outros casos, não. Então a gente já elimina aí, voltando aí. Fazer compressão no local do sangramento. Aqui seria importante um procedimento correto, colocar um C aqui. Dar bastante líquido, não. Jogar bastante água oxigenada, não. Deixar deixar o sangramento parar sozinho também não. Então, ó, resposta à letra B. Compressão no local do sangramento. Que perfeito. Vítima se apresenta desmaiada na via pública. Então aí, ó, situação de desmaio, primeiros socorros, questão de primeiros socorros, encontrou a vítima desmaiada, é procedimento incorreto. A gente vai fazer o seguinte para a gente não ter dúvidas na hora de responder uma questão como essa. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai esconder essa palavra incorreta. Vamos esconder na mente, lá você não vai ter como riscar a sua prova, mas a gente esconde aqui na mente e a gente vai fazer a pergunta de uma forma diferente. Vítima se apresenta desmaiado na via pública
é procedimento. Ou seja, o que você precisa fazer, você vai lá e marca o C de certo do ladinho, e o que for incorreto é que você vai marcar na alternativa. Vamos lá fazer o teste? Vítima se apresenta desmaiada na via pública. É procedimento. Então, o que você precisa fazer? Sinalizar o local do acidente protegendo a vítima. Ó, certo. Chacoalhar a vítima e tentando acordá-la para que ela se levante. Errado. Tentar ajuda de terceiros para chamar o resgate. Aqui também é uma atitude importante, já que você se deparou com a vítima desmaiada, é importante que você procure alguém aí, ou que você encontre alguém para solicitar o resgate. Na presença de outras pessoas, mexer na bolsa ou no bolso para achar documentos da vítima. Na presença de outras pessoas. Não tentem fazer isso aqui sozinho, porque é perigoso e pode até gerar um processo penal. Então aqui, ó, forma correta. Perceba, ó, se eu tenho 3 questões certas e uma está errada, então vou marcar essa. Resposta à letra B. Então, ó, o que é incorreto se fazer diante de uma pessoa que está desmaiada? Chacoalhar a vítima tentando acordá-la para que ela se levante. Está aí um macetezinho para você responder suas questões da prova aí. Próxima. A finalidade principal do conjunto de molas. Aí uma questão de mecânica básica. Vamos lá ver qual é a finalidade aí desse conjunto de molas aí, sistema de suspensão. Evitar a quebra da suspensão, reduzir o atrito dos pneus no solo, parar o veículo, reduzir o impacto em caso de acidente, sustentar o veículo mesmo parado. Então vamos lá, ver algumas questões aqui pelo meio que a gente já consegue eliminar. Conjunto de molas não é para parar o veículo, aqui é sistema de freio. Conjunto de molas não serve para reduzir o impacto em caso de acidente, aqui a gente já elimina. Vamos ver outra aqui, sustentar o veículo mesmo parado, aqui também não é competência do conjunto de molas. Então ficou essas duas aqui para a gente decidir, então vamos lá avaliar. Evitar a quebra da suspensão. Conjunto de molas não foi projetada para evitar a quebra de suspensão. A finalidade é outra. Então, a finalidade é reduzir o atrito dos pneus com o solo. Então, para minimizar, para suavizar aí esse atrito. Perfeito. A resposta é a letra B. Próxima. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção para. Então, em que situação você encosta o seu veículo mais para a direita? Para entrar à direita, sim. Ultrapassar outro veículo em movimento, não. Você não tem que ir para a direita. Entrar para a esquerda, também não. Já que você não vai encostar na direita, para entrar para a esquerda. Mudar de faixa de trânsito, também não. Passar em um cruzamento sem sinalização, também não. Resposta à letra A. Vamos lá, última questão aí. É requisito para a abertura do processo de habilitação, exceto. Então tá aqui, ó. Aparentemente, todas as alternativas estão corretas. Então, ó, é requisito para a abertura do processo de habilitação. Então, pessoa, deixa eu aparecer na tela aqui, a pessoa não tem habilitação, nunca tirou a habilitação e agora ela está aí no desejo de ser habilitada. Então, quais são os requisitos que ela precisa atender para entrar no processo de habilitação? O que eu preciso ter como pessoa para entrar no processo de habilitação e o que está previsto na resolução 789 do CONTRAN, que fala sobre requisito. Quais são os requisitos apresentados na resolução número 789 do CONTRAN? Vamos lá ver aí comigo. É requisito para abertura do processo de habilitação, exceto. Então, ele está perguntando aqui o que não é. Então, vou responder de cara. Ser maior de 18 anos, ser penalmente imputável, possuir documento de identidade, possuir CPF, saber ler e escrever. Então, eu quero saber aqui dos 5, o que não está escrito na resolução 789, que fala sobre o requisito para você tirar a habilitação. Já vou marcar de cara aqui, ó, letra A. Então, ser maior de 18 anos não é requisito previsto na resolução número 789 do CONTRAN para você tirar a habilitação. Então, só explicando aqui rapidamente. Então, tá aí. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade, possuir CPF são os requisitos para você tirar a habilitação. O ser maior de 18 anos, ele está incluído no ser penalmente imputável, porque no Brasil só é penalmente imputável quem tem mais de 18 anos. E outra, nem todo mundo que tem mais de 18 pode tirar habilitação, porque nem todo mundo que tem mais de 18 é penalmente imputável. Uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência mental,
e essa pessoa ela é interditada. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela comete um crime, ela não responde por esse crime. Quem responde por esse crime são os pais ou os responsáveis. Então, essa mesma pessoa que não responde por um crime, ela também não pode tirar habilitação porque não atende um dos requisitos da norma, que é ser penalmente imputável. Então tá aí, a gente vai parando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí essas questões, né, que a gente apresentou aqui e que tenha grande valia para vocês aí. Aquele abraço, gente boa, fui.